Oi, gente, eu sou a Ana. E eu sou a Maraia. E esse é o podcast A Vida Não é um Morango, onde iremos falar sobre os prazeres e desprazeres da vida adulta. Sejam bem-vindas e bem-vindos. No episódio de hoje, para ser grande, seja inteiro. E nosso episódio está inspirado num dos poemas de Ricardo Reis, que eu vou recitar aqui para vocês. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa, põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Vocês estão achando que as queridas é Reflexivos errada, hoje. né? É nada, querida. Vocês estavam imaginando que a gente ia chegar metendo aqui um poema pseudônimo de Fernando Pessoa? Não, querido. Vocês estão vendo só, a gente surpreende. E aí, Maraia, com esse poema lindo, belíssimo sobre sonhos, ser inteiro, a gente vai falar sobre o quê? Diz aí, amiga. É muito ligado a gente ir atrás dos nossos sonhos e não ter medo, não ter vergonha de mostrar quão grande eles são, por mais que eles pareçam distantes e impossíveis, principalmente para as pessoas que estão perto da gente. E eu tô falando principalmente porque às vezes a gente consegue falar para um estranho que, ai, meu sonho é fazer tal coisa, aquela coisa que parece que é impossível, mas a gente não consegue falar para aquela pessoa que convive com a gente todo dia, que parece tão absurdo na nossa cabeça que a gente tem medo de falar e aquela pessoa pensar: você tá doida? Isso aí que você tá falando é doideira. E aí a nossa reflexão de hoje é sobre isso. E a gente estava justamente pensando aqui, será que a gente tá doida? Não quer dizer que talvez se nossos terapeutas ouvir a gente não vai dar o nosso atestadinho de loucura, né? Talvez a gente já até tenha, né? Eles só não entregaram na nossa mão. Já o povo que convive com a gente já tá andando com esse atestado. Cuidados, querida, tá todas desequilibradas. Mas É, eu tenho uma coisa até que o nosso próprio podcast, né? Já é algo que a gente está sendo, né, um pouco se tirando da zona de conforto. E a gente falou várias vezes, tipo, vamos fazer esse negócio. E a gente querendo, tipo, a nossa meta, né? Quando a gente fez lá o nosso briefing, era ser convidadas e patrocinadas pela Corona. E aí, assim, para quem a gente falou isso agora, estamos falando para todo mundo, né? Mas a gente não tinha compartilhado isso com ninguém porque parecia uma coisa doida, né? Tipo, você vai ter coragem de falar isso para sua mãe? Às vezes não, porque você acha que ela tá pensando que você tá viajando, que esse podcast é só uma coisa que vai passar, semana que vem já não vai ter mais episódio, e pronto, acabou. muito puxando aqui do que Maraia trouxe nesse sentido, assim, de que era um grande sonho pra gente, a gente lá no nosso planejamento do final de semana que a gente optou por ficar em casa e fazer o planejamento de tornar real aquilo que a gente muito sonhava como amigas de um projeto. E aí a gente falou assim, pô, qual que é o nosso grande sonho aqui com isso? É ser reconhecida e quem sabe um dia ser garotas corona lá, né? Ser reconhecida pela corona. E aí eu lembro assim de que a gente escreveu no post-it que o nosso objetivo era ser Garotas Corona, ser patrocinada pela Corona. Então, Corona hashtag ouve nós aqui. A gente está aqui, você é o nosso sonho, hein? A gente tá pronta. A nossa ideia era. Pronta! Mesmo a gente tendo essa conversa, e mesmo que era algo que a gente estava sonhando junto, né? A gente estava meio receosa de falar, não, vamos sonhar alto. E aí acho que isso puxa muito com o poema de tipo, já que você vai fazer isso, seja você completo, seja inteiro, se joga. Então, assim, se permita também, né? Não sei se eu tô falando Exato, muito. assim, exato. Então, quando a gente colocou ali, aí a gente falou assim, não, vamos colocar no post-it, assim, amiga, eu vou até te expor aqui. Maraia tem lá no quartinho de visita dela. Quartinho é um modo carinhoso de dizer, tá, gente? No quartinho de Porque é meu visita dela, escritório também. que também é o escritório dela, ela tem lá alguns post-its dos sonhos dela.
E aí ela coloca lá os sonhos dela, assim. E aí eu falei assim: "Amiga, vamos colocar, vamos tornar isso real, o nosso sonho". Então a gente foi inteira ali, qual que é o nosso grande sonho? Então aí quando a gente estava fazendo o nossa conversa inicial, pô, o que que a gente tem para trazer, eu acho que hoje, vamos falar de sonho, acho que é aquilo que é o nosso combustível da vida, né. E é uma coisa que eu falo muito para minha mãe, assim, eu desafio muito a minha mãe nesse sentido, de que eu sempre pergunto qual que é o sonho dela, e já teve alguns momentos que ela falou assim: "Ah, mas eu não tenho sonho". Aí eu falei assim: "Mas você tem que ter, porque se a gente não sonha, a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo". Então eu sou uma pessoa que eu sou movida por sonhos. Eu tenho meus grandes sonhos, se eu realizei um, eu vou sonhar com outro, e assim vai. E é uma delícia, assim, é um puta de um tesão você conviver com a pessoa que tá do seu lado, que tem os sonhos delas, mas E eu sustentar acho, não é fácil. até nisso aí que você tá falando, você falando essa questão da sua mãe, né, e vem de encontro com o que a gente estava falando no início, de compartilhar o sonho com as Uhum. pessoas que a gente ama e a gente tem perto da gente. Será que ela realmente não tem o sonho ou que ela tem aquele medo ali de compartilhar o sonho? Que a partir do momento que a gente compartilha, né, o que a gente está sonhando, é como se a gente tivesse uma responsabilidade maior de fazer aquilo acontecer. Só que ao mesmo tempo, na nossa cabeça, se aquilo parece impossível, a gente tem um receio de falar: "Ah, meu sonho é, sei lá, vou viajar total. Meu sonho é inventar alguma coisa para que ninguém mais passe fome no mundo", sei lá. Não é meu sonho especificamente, mas eu quis dar uma exagerada para a gente pensar nisso, tipo, nossa, se esse fosse o sonho de uma pessoa, alguém falando, pode ser até que outras pessoas riem dela, porque vai falar: "Nossa, isso é loucura, isso é impossível. Você tá sonhando com um negócio que não faz sentido nenhum". E às vezes a pessoa tá ali no lugar dela de achando que o outro vai julgar o tipo de sonho que ela tem. Totalmente, assim, e você até falando, assim, um pouco, de quase ser tímido, né, com o seu sonho ou ter vergonha do que você está sonhando, né. Eu acho que, eu lembro muito, assim, de algumas conversas que eu já tive ao longo da minha vida, falando sobre sonhos, sobre ambição e tudo mais. Eu tenho uma que eu falo, assim, muito que ela é muito a minha mentora inspiradora, eu trabalhei com ela durante muito tempo, hoje não mais. E aí teve uma dessas conversas e, assim, eu acho ela muito foda, e uma dessas conversas, assim, ela trouxe que durante muito tempo ela tinha vergonha de dizer qual era o grande sonho dela, que ela tinha sonhos de, grandes aspirações, né, aspirações profissionais e que, assim, para uma mulher ali naquela condição que ela estava inicialmente inserida, era praticamente impossível, né, dado o ambiente. E uma conversa, assim, que eu tive com ela, eu falei assim: "Porra, se ela que eu acho foda, um dia teve vergonha de dizer qual que era o sonho dela, eu me reconheço muito nela". Que eu falei assim, eu sempre muito no meu íntimo, assim, eu sempre falei assim, sempre tive o sonho de ser presidente. Não sei do quê, se vou ser presidente do país, se eu vou ser presidente de uma multinacional, se eu vou ser um presidente de um podcast, se eu vou ser só, sei lá, só presidente da minha cabeça mesmo, muito doida, mas alguma porra Presidente eu vou do mandar andar nesse do caralho, prédio. entendeu? Eu vou mandar em alguma merda, e vou falar assim: "Quem tá mandando nesse caralho sou eu". E é muito nesse lugar, e durante muito tempo eu tinha vergonha de falar isso. E eu acho que é porque por achar numa co do de um vim de um lugar muito condicionado de que isso poderia um dia ser impossível. Hoje, eu não tenho vergonha de dizer qual é meu grande sonho. Não vou mentir, ainda falo um pouco tímida, mas hoje eu falo, qual é um dos meus grandes sonhos. Mas não é fácil a gente romper esse lugar do mais íntimo nosso, porque a gente tem o medo, né, o medo de ser ouvida de chacota, de achar que a gente tá doida, maluca, e várias outras coisas, assim. Mas depois que a gente fala, isso é tão libertador que você é quase você se empodera de tipo: "Foda-se maluco".
É meu sonho, se você não concorda, azar o teu. Esse é o meu e problema teu. Até porque quem tem que saber, né, sobre o que você vai fazer, o que você vai abrir mão, quais são as lutas que você vai ter que quais são os corres que você vai ter que fazer para conseguir aquilo, é você. Ninguém vai poder fazer por você para realizar seu sonho, é a primeira coisa. E tem muito também de a partir do momento que a gente compartilha isso, tem essa questão de ser libertador, mas a gente vai perceber também que tem outras pessoas que vão achar que, nossa, que legal, e aí você vai passar a inspirar algumas pessoas, algumas outras pessoas que vão te dar apoio para isso acontecer, e outras pessoas que vão passar a te olhar de outra forma, te ver como uma pessoa corajosa também. E aí eu tô falando muito porque nesse momento eu tô vivendo um dos meus sonhos, que por muito tempo eu achei que era impossível. E aí, na maior parte das vezes que eu pensei sobre isso, que no momento, para quem não sabe, eu estou vivendo um período sabático, e eu já queria ter feito isso 1 ano atrás, e eu não tive coragem de fazer. E aí, por muitas coisas que aconteceram na minha vida nesse ano, eu falei, bom, acho que agora é o momento e vou fazer isso. Sempre, nas 2 ocasiões, o que me vinha na cabeça era, as pessoas vão pensar que eu sou louca, de largar tudo, porque eu tenho uma vida estável, tenho não, né? Tinha. Tenho uma vida estável, um salário, tenho todas as coisas que teoricamente as pessoas desejam ter. E aí eu decidi ir para um outro lado que as pessoas iam achar que eu era louca. E eu só pensava isso, as pessoas falando: "Você é doida?" E não sei o quê, blá blá. E o que eu mais ouvi das pessoas é: "Nossa, como você é corajosa." Ou, nossa, eu também queria fazer isso. Não chegou o momento delas ainda. E tem muito também da gente ficar esperando o momento, né? Perfeito para ir atrás dos nossos sonhos. Então, um primeiro passo, eu acho, é a gente ter coragem de partilhar isso com os outros. Mas eu acho que ainda antes da gente ter coragem de partilhar isso com os outros, a gente tem que fazer uma reflexão interna de por que que eu quero tanto isso, né? Por que que isso é um sonho meu? Porque a partir desse momento aí a gente consegue bancar, a gente consegue sustentar aquela ideia. Eu acho que total, assim, total. Acho que principalmente, eu acho que bancar esse lugar desse sonho da gente, eu acho que é a parte mais difícil. Acho que por isso que muitas vezes a gente tem quase com a vergonha de verbalizar, né, de jogar para o universo aquele grande sonho, e a gente acaba deixando ali guardadinho no íntimo nosso, pelo medo do julgamento. E aí tem 2 coisas, né, assim, o julgamento e aí eu vou viajar total aqui na maionese, não sei se todo mundo vai me acompanhar, mas assim, muitas vezes a gente acha que vai ser julgado, mas é com base no julgamento que nós fazemos de outras pessoas. Então, às vezes, nós estamos limitando e castrando os nossos sonhos, porque nós olhamos com outras pessoas com julgamento. Então, aí você olha ali para a pessoa e fala: "Pô, que maluca", mas no final do dia é você que acha ela maluca, não é que a pessoa é maluca. Então você tem vontade de fazer aquilo, aí você não tem a coragem, aí você vai lá e julga a outra pessoa como maluca por estar fazendo aquilo. É quase que você inveja a outra pessoa, aí por você não sustentar, você não ter a coragem ou conseguir sustentar aquele negócio, você vai lá e julga o outro. Isso é uma coisa. A outra é Total. você tá tão, limitado, o seu ambiente, no sentido de onde você veio, ele é tão modulado, que se você sai um pouco daquele óbvio, você é visto ou vista como uma pessoa maluca, né, tem um termo em inglês que fala disso, chama um outsider. Então, é quase você ser fora daquele lugar. Mas é que você tá um pouco meio que querendo romper aquele limite seu ali, aí você fala: "Com base em quê? Em que sonho? Em que ideia?", sendo que, assim, eu venho de um lugar muito modulado ou muito limitado, no sentido, assim, de costumes, de crenças, às vezes religião. No final do dia, as coisas meio que se complementam. Não sei se vocês entenderam, tá, gente? Isso é um pouco da minha cabeça, fazendo várias análises cruzadas ao mesmo tempo. Vocês têm uma ideia como a minha terapeuta sofre. Mas
Isso aí me fez muito pensar naquela questão de o julgamento diz muito mais sobre quem julga, sobre quem é julgado. Independente do que você falou no número 1 ou no número 2. Porque no primeiro, quando eu acho que eu vou ser julgado, eu mesmo me julgando, né? Pensando que eu vou ser julgado como doida. E aí no segundo, quando alguém me julga como doido, também tá falando sobre aquela pessoa que tá julgando. Então, é um pouco desapegar desse medo de a pessoa vai me julgar e de fato eu sou isso, porque quando alguém te julga de alguma coisa, não quer dizer que você é aquilo, né? E assim, sai desse lugar e vai atrás daquilo que é seu sonho, vai atrás daquilo que realmente faz sentido para você e, e não se deixa perder nesse caminho. A única coisa que eu sinto nesse momento é dó das pessoas do outro lado, se não conseguir acompanhar esse raciocínio, nossa, 2 pessoas completamente desequilibradas. Que eu e Mara estamos o quê? Eu discordo. Acostumadas nesse surto nosso, tá, gente? Isso é uma Eu conversa discordo, normal viu? nossa. Eu tô achando que a gente tá mais equilibrada que muitas pessoas. Porque, Eu olha, também acho, assim, ó, em é primeiro como lugar, para diz você. Raul Seixas, já esqueci a frase do Raul Seixas, gente, porque eu vou dizer um contexto que eu estou gravando agora. E Maraísa, não corte essa parte. Não tive um dia difícil, mas eu acho que eu tô de TPM. E aí eu tô meio poucas ideias. Eu falei assim, tudo que eu preciso agora é abrir um vinho. E eu tô tomando uma taça de vinho e gravando esse podcast. Então, às vezes, se eu ficar um pouco prolixa, gente, é o meu vinho. E vocês que lutem com isso, é sobre isso. Mas Raul Seixas diz alguma coisa aí, se ser normal ou ser louco, alguma coisa aí que você já sabe que Raul Seixas é um querido, eu adoro ele. Mas o que eu ia falar, que você tava falando que a gente é desequilibrada, né? Mas aí eu discordo, porque, primeiro, para você ser equilibrado, primeiro você tem que reconhecer seu desequilíbrio. Então, o fato da gente se reconhecer como desequilibrada quer dizer que a gente já tá na frente de muita gente. Amiga, olha, total, total, porque uma coisa que eu falo muito pro povo lá do meu trabalho, que é a diferença de um maluco que dá para conviver de um maluco que não dá para conviver, é um maluco que se reconhece e sabe que precisa de ajuda. Exatamente, pelo E eu menos a falo gente assim: tá "Tá com a terapia tentando. em dia, irmão?" Aí se eles falam: "Não tô", eu falo assim: "Então vai se tratar". Aí eu tô tendo uma cãibra. Mas olha, eu esqueci o que eu ia falar, lembrei. Melhor do que a gente ficar guardando essas ideias na nossa cabeça, a gente já pôr pra fora. Imagina se eu fosse ficar vivendo com isso tudo guardado na minha cabeça. Eu ia ficar louca. Eu já sou louca, né? Mas é isso. Ai, não sei se é assim. Mas voltando para o nosso sonho aqui, depois do nosso devaneio aqui, porque a gente prometeu também devanear, né, a gente não mentiu em momento nenhum, né, desde o nosso primeiro dia. Acho que o grande ponto aqui, porque a gente fala sobre os sonhos, é o quanto que a gente se limita, eu acho que um pouco naquilo que o outro pensa e o quanto que a gente também está disposto e disposta a sustentar o que se a outra pessoa ou a sociedade, a comunidade, a nossa família, os nossos amigos discordam daquilo da gente. E o quanto que, assim, a longo prazo você está sendo fiel àquilo que você acredita no final do dia. Isso não quer dizer que a gente não pode mudar, não pode desistir de um sonho, nem nada. Mas eu acho que é quase que você ser um pouco fiel à sua essência, aquilo que você acredita realmente, assim, de você ter quase que uma convicção que você tem que viver aquilo. Estava falando com Maraia, sei lá, em outro momento, que inclusive trouxe um pouco da nossa ideia para cá, de que eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar um pouco da escolha das pessoas, falando que aquilo ou aquilo outro é para ela, sendo que ela nem testou um outro lugar. Então, "Ai, porque eu gosto da minha vida assim". Tá, mas você testou outra coisa? Como que você sabe que você gosta?
sendo que você nem testou outro lugar. Você se permitiu sonhar outra coisa a não ser esse lugar condicionado para você? Vou dar um exemplo aqui. Eu saía com um bofe, eu achava esse bofe, assim, incrível, incrível, assim. Uma pessoa extraordinária, ótimo para conversar, um papo extraordinário, mas eu percebia que ele estava muito condicionado ao lugar que ele estava vivendo. E ele tinha um potencial de ser um homem, assim, ó, porra, exuberantemente incrível, muito mais do que ele já era, mas ele se limitava a um lugar e falou assim: "Mas eu gosto disso aqui, eu gosto da minha vida, eu gosto isso aqui é o que me faz feliz". Eu falei assim: "Mas maluco, você nem testou outra coisa para falar que você é". E não é: "Vou largar tudo que você está fazendo", ou tipo, fazer o ápice da coragem que é a Maraia de tipo: "Cara, vou viver um sabático, vou testar uma outra vida dentro dessa vida", eh, e que tudo bem também, mas assim, coisa simples, "Ai, viajar sozinho não é para mim". Porra, mas você foi viajar sozinho para falar que não é para você, que vai dar errado? Tem o sonho de conhecer, sei lá, a neve, ele nunca foi, porque ele achava que ele tinha que ir com alguém, e não sei o quê, e não sei o que lá, então se limitava a um lugar. E aí, depois eu acabei me broxando, porque eu falei assim: "Porra, é uma pessoa tão extraordinária que tinha tanta coisa para fazer, mas meio que se limita". E aí, assim, de que tipo, tem tantos sonhos, mas não sustenta o sonho, que é o quanto aquilo realmente faz parte da sua essência e é o seu combustível para você viver, ou o quanto que você está disposto a ceder a um lugar porque é mais confortável. Porque no final do dia você sonhar e buscar seu sonho, é você lidar com desconforto, e lidar com desconforto de o que é o diferente, o que é E vou também além, fazer hein? o outro discordar de você. Além nesse ponto aí. Se algo de fato é um sonho seu, eu não, assim, não sei como que passa na cabeça das outras pessoas, mas para mim, pelo menos, se uma coisa é o meu sonho, eu vou mover montanhas para conseguir fazer aquilo. Então, pode ser que essa pessoa estava num lugar assim tão de não se permitir, que às vezes esse sonho nem era de fato o sonho dela. Tipo, eu tenho o sonho de ir conhecer a neve, mas não tenho coragem de ir sozinha, então eu não vou. Tipo, tem sonho mesmo de conhecer a neve? Porque se fosse, será que não ia? Tipo, o medo dele tá limitando mais do que o sonho dele de fato. Na verdade, eu terminei de ler essa semana o Tortarado, não sei se vocês já leram esse livro ou se já ouviram falar, recomendo fortemente. É um romance brasileiro maravilhoso, e traz um pouco da vida ali no sertão, e também um recorte sobre a escravidão no modelo moderno, e tem uma parte que traz, assim, de que um dos personagens, não vou dar muito spoiler aqui, começa a contestar a condição de vida ali das pessoas, para trazer aquela realidade que o que eles estão vivendo é só um recorte da escravidão, mas de um outro formato. Tem uma outra personagem que ela traz, assim, um ponto de que ela não reconhecia que aquilo era diferente, e que ela reconhece e admira outras pessoas que praticamente, assim, tiraram o véu daquele lugar, daquele olhar, e consegue sonhar coisas diferentes. E aí, essa pessoa que rompe esse véu, consegue ter esse olhar um pouco mais crítico daquilo, consegue trazer ali para aquela comunidade o desejo de sonhar por algo diferente, que é o direito à terra, o direito à casa, o direito à dignidade. E aí quando a gente fala assim, trazendo para a nossa realidade, assim, saindo da ficção e da fantasia para a realidade, quantas vezes a gente questiona o lugar que a gente está ou os sonhos que a gente tem, para saber se realmente tudo aquilo que a gente está vivendo é incrível. Por exemplo, o bofe que eu trouxe o exemplo, é
lá do exemplo do ver a neve, era só uma das conversas que a gente tinha, assim, de tipo, ele não teve nunca coragem de, tipo, marcar uma viagem sozinho e vai ver a neve. Eu tenho um outro amigo que eu amo de paixão, e ele vive querendo viajar comigo, assim, eh, que eu já sou, assim, mais porra louca, eu me coloco disposta a esse lugar e ele vive querendo viajar comigo, porque eu vou e eu não tenho problema com se der errado ou eu vou viver e tá tudo bem. Ele já tem medo, assim, e a gente nunca conseguiu viajar juntos por questão de agenda, e há pouco tempo, na verdade semana passada, ele me mandou uma mensagem que ele ia estar de férias, e ele queria muito viajar, e aí eu falei assim: "Não vou conseguir, né, querido, eu voltei de férias há pouco tempo, sem chance". E aí coisa simples, assim, ele morre de vontade de conhecer o Rio de Janeiro, ele não conhece o Rio. E ele viaja a trabalho para um caralho, assim, viaja muito. E aí eu falei assim: "Marca um hotel, pega um hostel, que assim, tem um monte de gente viajando, você não vai estar sozinho. Ai, porque eu sou bicho do Vai mato, ai, curtir um porque" monte a experiência, né. exato, assim, "ai, porque eu tenho medo e não sei o quê". Eu falei assim, só que qual que é o ponto? O ponto é, não é o dele ir sozinho, dele sustentar a companhia dele sozinho, que é diferente do meu bofe lá. Que o meu bofe lá era eles sustentaram ele ficar sozinho durante um tempo. Esse desse meu amigo é fazer uma atividade que é diferente do que ele está culturalmente acostumado. Então ele é um cara que ele está acostumado muito a viajar sozinho a trabalho e que no final do dia ali, ou o dia a dia dele, ele conhece as pessoas, eles têm as mesmas conversas, então coisas conectam ele. Quando ele vai viajar sozinho e ele não tem algo do trabalho que conecta ele diretamente ou no primeiro instante, ele se sente, assim, aterrorizado do que eu vou fazer. Aí ele limita o sonho dele pelo medo, não é pela capacidade, porque ele tem capacidade para fazer isso, assim, ó, muito, mas ele fica super limitado. E também é muito assim: "Ai, pode dar errado". Meu, foi, não gostou, vai embora, né. É tão simples quanto. E Sim. eu estava pensando aqui, estava ouvindo há pouco tempo, acho que era até um podcast do Bom Dia Óbvios, que inclusive fala de sonhos. E aí eles trazem o Think Olga, que fez uma pesquisa sobre o sonho das mulheres. E o grande sonho das mulheres é viajar. E aí elas trazem um recorte você viver outras coisas, mas também se o viajar também é você fugir um pouco da realidade, o que eu acho que não é, mas é você explorar a vida ou se colocar disposta a viver mais coisas do que talvez só uma vida, condicionada à família, você cuida da família. E aí, eu estava pensando aqui agora, não sei amiga, me ajuda aqui a elaborar um pouco disso. Mas não sei se inconscientemente ou conscientemente, ou sei lá, qualquer caralho que seja o nome, mas os 2 exemplos que eu trouxe do medo paralisar, foram 2 homens. E olha que 2 homens, que tinham super condição de viver, super sonhos deles, mas eram 2 sonhos que colocariam eles a possibilidade do erro, da falha. E aí a pergunta que eu estava me fazendo, pensando enquanto eu falava com vocês é: o quanto que a gente está disposto ou o quanto que a gente consegue sustentar quando algo dá errado e falar assim: "Errei, falhei, não saiu como deu certo e tá tudo bem". É realmente, assim, acho que a palavra é o sustentar o deu errado. É que a gente vai chegar em outro lugar da questão do sonho, né, que é, às vezes a gente vai sonhar com um negócio e vai ter um momento ali que a gente vai ter que decidir, continua ou não continua. E aí a gente estava até falando disso, né, onde a gente divide uma desistência sem nem tentar ir atrás daquilo que tanto queria,
ou desistir porque eu fiz tudo que eu podia, eu lutei por aquele sonho, não tenho mais, eu cheguei no meu limite é aqui, eu preciso parar, ou então, eu fiz o que eu vivi todo o caminho que eu queria e agora eu percebi que não faz nenhum sentido mais. E assim, estou parando de ir atrás desse sonho porque não faz mais sentido para mim. São 3 lugares diferentes, né? E que às vezes é difícil a gente reconhecer em qual deles a gente está. E às vezes também quando a gente está acompanhando o sonho de alguém, a gente fica um pouco naquele lugar de poxa, por que você está desistindo agora? Você está tão perto. Ou, poxa, mas você nem começou sua caminhada ainda. Não, eu acho que total, assim, mas eu acho que a observação que eu queria fazer é que eu queria fazer 2 recortes, fazer uma observação sobre o cenário de gênero. Eu acho que as mulheres normalmente quando se condicionam ao ter o medo de sonhar, é achar que aquilo não é possível para ela. Então, é quase inalcançável aquele lugar. Acho que o homem, quando ele se condiciona a não buscar um grande sonho, é ter o medo do fracasso, e o medo do fracasso ser tão grande que ele prefere buscar um lugar muito mais conservador para não ser julgado. E aí não consegue também sustentar esse lugar da falha. Uma é limitada, a mulher fica mais limitada para achar que aquele lugar nem é possível para ela, e Acho o que essa homem é questão. pela falha. Falhei, e que às vezes ele tem uma necessidade de sempre dar tudo certo e performar, e que pelo menor sinal de que pode dar errado, acaba optando pelo cenário mais conservador, que é aquilo que ele está condicionado. Não sei Aí se faz entra na sentido. questão do medo de virar chacota, né? Você foi falando e me fez lembrar aquele ditado que é muito comum as pessoas falarem de foi lá e depois voltou com o rabinho entre as pernas. De tipo, a pessoa foi toda pomposa, se achando que ia fazer tal coisa, depois não conseguiu, voltou pianinho, né? Ficou quieto, abaixou a cabeça. Justamente, e aí acho que está muito ligado com esse medo do homem de fracassar. Então aí ele não quer nem parecer que ele está todo empoderado, que ele sabe que ele consegue, não sei o que, blá blá, para depois se dar errado, não voltar como uma chacota. Então ele vai diminuir um pouquinho o tamanho do sonho para parecer que é mais possível de alcançar. E aí depois falar, tá vendo? Eu sou foda, consegui mais do que eu falei que eu ia conseguir. Eu não sei se é bem nessa linha que você estava pensando. Não, eu acho que é assim. É, e não é. Mas às vezes não que ele é chato, às vezes ele acaba simplesmente eliminando aquela possibilidade daquele sonho mesmo, sabe? Mas enfim, amiga, eu queria que você contasse um pouco aqui no nosso querido podcast, que eu acho que a galera merece ouvir, é o sonho que você está vivendo. Cara, você está vivendo um grande sonho que você levou tanto tempo, idealizou há tanto tempo, que eu acho que o povo merece e devem ouvir a história. E eu quero ouvir uma história boa para a gente rir. Porque, assim, eu já tomei uma taça de vinho, já o meu mau humor já passou. E eu acho que a gente merece ouvir uma boa história, já que Mariah Carey está sabatinando lá no Nordeste. Perfeita. Eu estava trabalhando como uma pessoa normal e eu sempre tive alguns surtos com o trabalho, né? Sou uma pessoa muito reflexiva. Eu sempre me refleti se eu cabia ou não nesses lugares. E aí eu sempre tive a vontade de, tipo, e se eu sair, viajar e me reconectar comigo mesma e tentar descobrir o que faz sentido, enfim. Mas nunca tive coragem. E aí saí do meu último trabalho e falei, agora é a hora. Porque já que eu vou ter que procurar trabalho, se eu procurar trabalho agora, eu sou procurar daqui 6 meses. Na minha cabeça, a mesma coisa. Então, decidi fazer uma pausa. E a gente tinha ido para a Europa também, né? E essa minha decisão, de fato, de vou fazer a pausa foi depois que eu voltei de viagem. Falei, não, agora eu vou. E bom que eu tomei essa decisão depois, porque eu estava quase assim, vou fazer isso na Europa, em vez de fazer isso no Brasil. Mas, para mim, tem cada dia mais feito sentido
fazer isso no Brasil, porque eu tô me conectando mais ainda comigo, com a cultura do nosso país, com as comidas, enfim, com tudo. E aí a minha ideia é passar os próximos 5 meses viajando, então eu comecei em junho, e a ideia é ir até janeiro. Junho não, julho. A ideia é ir até janeiro, e aí passar, provavelmente serão 5 lugares. No momento estou na Bahia, e o meu tempo total aqui são 40 dias. Depois vou para o Ceará, depois eu vou para o Pará, que era um lugar que eu queria muito ir também faz um tempo. E os 2 próximos lugares ainda não estão definidos, estão a definir. E aí, às vezes, tá me batendo uma ansiedade, mas eu fico tipo, cara, eu não preciso ficar ansiosa com isso ainda. Posso ter calma. E aí, durante essas experiências, né, como eu vou ficar bastante tempo em cada cidade, eu tô fazendo voluntariado em hostels. E aí, na minha primeira semana, vou contar a história engraçada que aconteceu. Na minha primeira semana no hostel, tinha uma hóspede aqui, e, e aí algumas pessoas tinham me falado assim: ah, ela conversa bastante, então fala muito, às vezes toma um pouco o espaço dos outros. E eu fiquei assim: nossa, será mesmo que ela é assim? Enfim, eu sou muito aquela pessoa que dá uma chance e depois eu decido. E aí, no meu segundo dia ou no meu primeiro dia de trabalho, não me lembro muito bem qual dos dois, eu cheguei na recepção e aí tava um burburinho. Ah, quem foi que jogou as pizzas fora? E todo mundo querendo saber quem jogou as pizzas fora. E eu não tava entendendo nada, né? Tipo, que pizza, o que tá acontecendo? Eu só sei que eu pensei assim, gente, será que eu acordei no meio da noite? Acordei não, saí sonâmbula no meio da noite e joguei as pizzas fora? Sério, o meu pensamento de tipo, é possível ter Totalmente feito isso? desequilibrada, né? Zero registro de ser sonâmbula. A querida totalmente desequilibrada, achando que foi ela sonambulou na Bahia. Sei lá. Aham. Tipo, como tinha muita coisa acontecendo na minha vida, eu estava, tipo, sonhando muito naqueles dias. Tipo, eram dias que eu estava, assim, sonhando demais, lembrando de todos os meus sonhos. Eu falei: "Sei lá, vai que eu sonhei e saí fazendo alguma coisa". Aí eu entrei num desespero. Aí a galera assim: "Ah, porque a gente tinha umas 2 pizzas na geladeira", os funcionários aqui do hostel. "E a gente tinha umas 2 pizzas na geladeira e elas sumiram". E era o almoço de hoje da galera, porque eles ganharam de um hóspede e todo mundo ia almoçar isso hoje. Aí, tipo, quem jogou isso fora? Todo mundo doido pra descobrir, né, pra cair em cima da pessoa. Que fizeram? O supervisor foi lá e olhou as câmeras. É isso, gente, é um BBB, tem câmera em todos os lugares, menos nos quartos. Gente, mais uma hora dessas eu queria dizer que eu entrego informação como ninguém. Se eu pego algo, eu tenho uma habilidade, filha, é desvendar as coisas. Quer saber as coisas, eu Mas, brinco, tem tipo uma expressão, é botar as crianças para correr. Vamos descobrir o que aconteceu, eu preciso de câmera não, eu pego junto tudo. então, mas aí estava todo mundo assim: "Não sabemos quem foi", ninguém sabia de nada. Aí falaram: "Ah, foi tal pessoa". Aí tinham 2 pessoas aqui com o mesmo nome. Aí a pessoa que não tinha sido falou assim: "Gente, eu não joguei". E ela ficou: "Será que eu tô doida e eu joguei e eu não lembro?". Igual eu. Enquanto Enfim, isso, Maraísa estava igual o meme da Nazaré no fundo, fazendo conta, achando que era ela que tinha jogado a pizza. Aí a querida desceu da beliche, foi lá, jogou totalmente desequilibrada. Ah, olha, eu vou te contar, tá? não, aí eu estava na recepção, né, e o pessoal estava puxando as imagens da câmera, então Ô eu filha, vi só fazendo um a cara da parêntese. pessoa. Eu vejo a sua imagem no fundo, assim, ó, tipo a Maraísa quando tá pensando, ela tipo desconecta do mundo. Ela desconecta total. Eu sei quando ela tá fora do ar, assim, a cara dela. E quem conhece Maraísa sabe exatamente esse momento que ela tá desconectada. Ela foge, assim, ó. Ela perdeu o sinal. Então, nessa hora, ela tinha perdido o sinal, mas é que ela estava tentando ver se era ela que tinha acordado de madrugada. Olha, Eu estava roteando aqui na minha cabeça o que que aconteceu. Eu sei, que aí descobrimos quem foi. E aí, assim, agora vai ter que falar com a pessoa que ela jogou a pizza da galera no lixo, mas um parênteses, já tinham perguntado pra ela se ela tinha jogado no lixo e ela falou: "Não, eu não joguei nada no lixo". E aí não é que a bonita tinha jogado no lixo, falaram pra ela: "Olha,
você jogou as pizzas da galera no lixo, e era o almoço deles, e não sei o que, blá, blá. E aí ela foi só lá e falou, mentira, gente, como eu tô doida, por que eu fiz isso? Não sabia por que tinha Gente, jogado no ela lixo. meteu o meme lá da mulher do buraco. Buraco? Acha? Nunca vi, gente. Exatamente. Você jura? Passo aqui todo dia, nunca vi, gente. O buraco, nossa, perfeita. Aí viraram pra ela e falou assim, mas a gente viu nas câmeras, porque ela tava desconversando, falando que não era ela. Assim, aí depois ela começou, não acredito, não sei por que eu fiz isso, não sei o que. Continuaram perguntando ela. Tomo Ai, tarja que a geladeira preta, é o tava efeito do fedida, tarja preta. que a geladeira estava fedida e aí eu joguei fora. Só que a geladeira tinha sido limpada naquele dia. Então a geladeira não estava pedida. E aí depois ainda fez uma de doida, que era pra ela ter comprado, né, pizza pra galera. Porque a galera tinha ganhado, ficou sem almoço. Fez uma de doida. O pessoal foi lá e perguntou, vocês querem outra pizza? Eles, não precisa. E ela acreditou que não precisava. Aí depois se arrependeram de falar que não precisava, chegaram e falaram, então, a gente vai fazer macarrão? Então, a gente precisa de macarrão, de molho de tomate e não sei o quê. Ela fingiu de louca e não comprou nenhum macarrão deles. Tipo, não tô sabendo. E aí depois ficou falando, vou comprar um chocolatinho pra galera. Quando eu for embora, eu dou um chocolate pra eles. Mas aí eu acho que ela desistiu do chocolate também, gente, porque uma barra de chocolate aqui é 20 reais. Viu? E essa querida foi embora quando? E aí, por fim, ela comprou um macarrão, mas tipo, uma semana depois. Ela foi embora semana passada. Assim, uns 4, 5 dias depois do acontecimento. Toma Mais aqui, sério. seus pobres. Toma aqui um macarrão, carne moída e pimentão. E molho de Nossa. tomate. E galera. detalhe, ela comeu junto. Uai, mas ela pagou. Mas era para a pizza que ela jogou fora, era só deles. Ela comprou, eles fizeram e ela ainda comeu. Mas ela causou entretenimento. Ela fez Causou todo bastante. um rolê, entendeu? CSI. É um merchan aqui, gente. Me segue no Instagram e me segue no TikTok. Porque Vai eu tô lá, bem blogueira. Maraísa tá blogueirando. Sim, eu tenho um canal no YouTube também que ainda tá largado as traças, mas eu vou chegar lá nele. Ela tá vivendo, esquecendo de postar. A única coisa que eu consigo sentir nesse momento é o quê? Inveja. Mas meu TikTok tá movimentado. Todo dia sai um vídeo. Olha lá, ó, olha só. Gente, é isso. Obrigada por nos ouvir. Agora eu tô na minha segunda taça de vinho. Vou me despedir de vocês e vou me descansar, que amanhã eu tenho um longo dia no meu trabalho. E Mariah Carey amanhã vai ver o mar e o sol na Bahia. Enquanto isso, eu vou ver Faria Lima. É isso. Aí a pergunta é: o quanto você está trabalhando para os seus sonhos? Eu estou aqui trabalhando no meu, Mariah Carey no dela, e vamos nós. Vai lá, irmã, irmão, trabalhar no seu, no amor e na dor. Estamos nós aqui se fudendo e se divertindo. É sobre isso. É isso, ninguém vai fazer nossos corre pela gente. Bom, gente, a gente vai encerrando o nosso podcast por hoje, mas não esqueçam de seguir a gente nas redes. A gente tem até TikTok. E o nosso endereço, tanto no TikTok quanto no Instagram, é @avidanãoéummorango.pod. A gente vai deixar depois na descrição também para vocês conseguirem encontrar mais fácil. E esperamos vocês para o nosso próximo episódio. É isso, galera. Beijos. Nos encontramos no próximo. Bye!